Olá pessoal, canal Polícia USA, aí com nossos amigos Eliel e o Edwin. Edwin, nome diferente, hein, Edwin? O Eliel e o Edwin são policiais aqui em Los Angeles, que atuam aqui há muitos anos e vão contar algumas coisas para nós, que vão estar esclarecendo dúvidas e trazendo novidades e informações, né, Eliel? Com certeza. O objetivo é esse, a gente recebe muita pergunta através das redes sociais e a gente viu que ia ser uma boa forma da gente compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, responder um pouco de perguntas, das dúvidas que o pessoal tem. Então, e o pessoal do Brasil tem uma ideia, né, do que acontece aqui, como funcionam as coisas, né? Exatamente, porque nem tudo que o pessoal vê nos filmes, na TV, é realmente a realidade, então... É verdade. Edwin, como que você começou aqui, faz quantos anos? Conta a sua história pra nós. Bom, sou nascido em São Paulo capital, do lado do Shopping Morumbi. Cresci no Brasil, estudei em escola americana. Legal. E de lá fui para a universidade em Taiwan, aprender o chinês. E de lá vim para aqui, para os Estados Unidos. Vim para Califórnia em 94. Então você já chegou aqui com inglês bom e com chinês também? Já falava inglês, chinês, português, né? Olha que legal. Aí aprendi o espanhol aqui, né? Porque é tudo espanhol, todo mundo fala espanhol aqui. Poliglota já. Aí quando passou o setembro 11, os atentados terroristas em Nova York, aí eu pensei, sabe, eu queria ingressar ou nas Forças Armadas ou na polícia. Então eu optei na polícia. Comecei na cidade de San Marino, que é uma cidade mais pequena, e comecei em 2001. Então até agora já tenho 18 anos total. Eu trabalho no aeroporto agora de Los Angeles, da cidade de Los Angeles. Eu sou treinador faz 11 anos. É o LAX, né? Que é um dos maiores aeroportos aqui dos Estados Unidos, né? É o quarto departamento mais grande do condado de Los Angeles, com 570 policiais, com mais de 1.200, tem policiais armados e não armados, total de 1.200 e faz 11 anos que já sou um treinador lá. Olha que legal. Treina o pessoal que está entrando, O pessoal que sai da academia de polícia. Academia de polícia aqui são 6 a 7 meses, porque a gente tem um mês extra de treinamento, porque a gente tem que também ter regulamento do FAA. Como se fosse a ANAC, né? Como é que é? Federação Regulamento de Aviação Aeronaves. Civil. Isso. E a gente tem que ter um treinamento extra de um mês para isso também. Nossa, legal. E tem mais brasileiros também que trabalham com você ali? Tem um carioca que trabalha comigo, tem outro paulista, e tem um que é mestiço também, é americano com brasileiro, mas não fala muito português. Não fala muito. Não, legal, e o movimento é muito intenso, né? Acredito que ali é o LAX. Muito brasileiro no LAX, mas a gente patrulha, a patrulha da gente também é fora do aeroporto, a gente patrulha 13 milhas quadradas fora do aeroporto. A cidade é Inglewood, Westchester, Playa del Rey, é o segundo, a praia de Dockweiler. A gente tem uma área muito grande de cobertura. Enorme ali, então. E é uma área também que pega na saída do aeroporto ali, também tem uma certa... mais perigosa também, né? A parte do Inglewood e Westchester é uma parte que tem mais crime, né? Tem mais gangues e narco, né? Como a gente fala em inglês. E no aeroporto dá muito trabalho? O aeroporto tem muito trabalho porque passa muita gente lá, né? São milhões de pessoas que passam no aeroporto. E vocês cuidam de tudo, desde o trânsito? Desde o trânsito, tem muito tráfico de droga, tráfico de pessoas, né? Tráfico humano. Como que vocês conseguem detectar isso, né? Na abordagem? Tem bastante dica, a gente trabalha com o FBI, trabalha com o Customs and Border Patrol, que é a imigração, e também com o das fronteiras, né? Então... Nossa, isso é muito legal, vai ter bastante informação pra gente estar compartilhando com o pessoal aí, né? E contribuindo até para saber como funciona, até para a pessoa quem quer ser policial futuramente, às vezes aqui, poder estar entrando nesse mercado. O trabalho é muito bom. Nossa, muito legal. Inclusive, né, Eliel, a gente vai deixar um canal aqui, né, para o pessoal mandar perguntas também, né? Sim, com certeza. A gente vai criar aí um canal, um WhatsApp, né? Um WhatsApp que o pessoal pode enviar uma pergunta rápida, de 10, 15 segundos, faz um vídeo fazendo a pergunta, dizendo, meu nome é tal, sou de tal cidade, se a pessoa for policial ou não, a pessoa for civil tem interesse na polícia, e mandar, a minha pergunta é essa. É interessante ela fazer uma pergunta rápida, né, em torno de 15 segundos, e fala o seu nome, se apresenta e faz a pergunta diretamente já, que a gente coloca. Exato. E nos próximos programas que a gente vai estar gravando aí, a gente pode estar dando algumas
ideia, assim, dando um prolongamento aí no que, na sua dúvida, né? Com certeza. E você, Léo, conta pra gente aí da sua história também aí, que é longa também, né, pelo que sei. Um pouquinho. Eu sou de Brasília, nascido e crescido em Brasília, em Taguatinga. Com 15 anos de idade mudei para os Estados Unidos, vim com os meus pais e vim passar só uma temporada a princípio. Terminar o segundo grau e depois eu voltar para o Brasil. Só que aí acabei ficando, aí fui fazer faculdade, fui trabalhar na iniciativa privada. Aí depois da iniciativa privada eu decidi explorar a carreira policial. Eu fiz o que é chamado um ride-along, né? Que é uma oportunidade que o pessoal tem de passar um turno de algumas horas ou até o turno inteiro, juntamente dentro da viatura junto com o policial. Ah, que legal, hein? Então, vamos fazer um dia um desses também. Com certeza, você está convidado, o convite está estendido não só comigo ou com ele, se quiser fazer. Se o pessoal quiser, só pedir aí que a gente faz aí esse tour aí para vocês também terem ideia, né? Foi aí que você conheceu o serviço da polícia? Foi aí que eu conheci o serviço da polícia, eu já tinha um interesse desde criança, eu já sempre quis ser policial, mas a princípio, naquela época eu queria ser policial no Brasil, né? E estando aqui, aí surgiu essa vontade de ser policial aqui nos Estados Unidos. Fiz o ride along, gostei muito, vi que realmente aquilo que eu queria como carreira para minha vida. Aí no mesmo dia fiz inscrição para o concurso, fiz o concurso, passei, fui muito bem e alguns meses depois comecei a academia. Isso já há 12 anos atrás? 12 anos atrás, isso foi em 2006, 2007, então já tem 12 anos já de carreira já. Então, aí, inclusive é um outro departamento até diferente, né? Que é o Sheriff Department. Exatamente. Né? Aí o meu departamento já abrange uma área diferente. Do departamento do Edwin, mas a gente acaba trabalhando junto porque, apesar de nós termos jurisdições, vamos dizer assim, diferentes, né, a gente acaba tendo que trabalhar juntos, né? Tipo, o uniforme é diferente, né? O uniforme é diferente. O azul marinho, o meu é azul marinho com distintivo amarelo. Que usa muito no cinema, né, também, esse azul marinho, né? Tipo, de volta, o Exterminador do Futuro também usa. Esse é o mesmo uniforme. Esse que é utilizado por alguns departamentos. Isso. E já o departamento do Eliel é o Sheriff Department, que é uma cor, é um verde com... É a calça verde com a camisa... É marrom claro, é caqui, a gente chama de caqui em inglês, né? Isso. Ah, tá. E aí, mas na perseguição, às vezes, num trabalho, vocês entram junto, vão atrás, alguma... Sempre. Assim. Sempre. Outro dia a gente estava na corte e eu vi esse cara aí, tava aí passando. No mesmo fórum, e a gente estava na corte com casos diferentes. Que aqui o jeito que a polícia faz, a gente tem que escrever o reporte, fazer a apreensão. É que eu fico curioso, porque eu sempre vejo aí perseguições aí na TV que a gente vê, o cara vai passando de um lugar, vai para outro, vai atravessando cidades, né? Aí até é interessante, porque cada departamento é uma região. E como funciona isso? Então, nós temos jurisdições diferentes, regiões geográficas em que cada um é responsável por policiamento do dia a dia, né? Certo. Mas a nossa autoridade policial, a nossa capacidade de poder prender alguém ou ter a nossa autoridade policial, ela não acaba no limite da nossa jurisdição, seja ela cidade, ou seja ela condado, ou seja ela um aeroporto. Ela continua pelo estado inteiro e em certos casos os Estados Unidos inteiro. Então, um policial pode começar uma perseguição numa parte do estado, ele pode estender até onde ele puder ir, logisticamente falando, né? Isso. Mas nada diz que, não, você pode prender aqui, mas não pode prender ali. A sua autoridade policial... Às vezes no Brasil tem essas coisas, né? Não, nós não temos isso. E todos os policiais, independente deles trabalharem numa cidade, num município, ou no condado, ou em qualquer outra área, a autoridade policial é a mesma. E a gente coopera muito bem. Muito bem. A gente trabalha com o sheriffs, com o CHP, que seria a Polícia Rodoviária. A gente trabalha com o FBI, a gente trabalha muito com o FBI. O rádio, eles têm uma integração? O rádio, sim. Sim e não. No dia a dia, por exemplo, ele está trabalhando na área dele, a frequência dele com os colegas de trabalho dele, da agência dele. Mas se houver uma necessidade, por exemplo, de uma ocorrência mútua que a gente precisa comunicar, aí nós temos uma frequência comum, que a gente pode mudar o rádio e agora eu consigo falar com ele ou qualquer outra agência. Que já é aberta para todos. Tem as frequências estaduais, que é para emergência, só para emergências. Que a gente pode uma coisa mais grave, igual recentemente aconteceu aqui no shopping, aqui em Torrance, no Delamo, né? No shopping Delamo, o cara deu tiro dentro do shopping. E eu lembro que eu estava passando do lado e eu vi unidades da polícia de vários departamentos diferentes. Quando teve o tiroteio lá no aeroporto também, quando veio
veio o cara com AR-15 e matou o trabalhador de TSA. Veio todo mundo, veio a segundo, veio o sheriff, veio o SWAT deles, veio o SWAT do LPD, veio o nosso próprio SWAT, veio todo mundo. Tinha mais de 60 diferentes jurisdições ajudando. E na chamada já entra nesse estadual. Todo mundo. A gente é separado em áreas. Área, mas a gente chama de frequência tática, né? Isso. Que é uma frequência em que todo mundo, a gente vai estar trabalhando junto, então todo mundo vai nessa frequência, então todo mundo consegue conversar um com o outro. Mas o importante é saber a diferença que aqui nos Estados Unidos, tendo um uniforme diferente, tendo uma cidade diferente, não importa. Aqui em Califórnia, especialmente em Califórnia, a gente é o líder das regras policiais, né, dos Estados Unidos inteiro. A gente lidera nessa... Tem uma entidade chamada POST, aqui em Califórnia, que regula todo o treinamento da gente. Então o treinamento dele, eu posso não conhecer ele, eu não sei que departamento ele trabalha, mas eu sei que ele é de Califórnia. A gente tem o mesmo treinamento tático de entrar num edifício, de tirar alguém no carro, de um ônibus. Qualquer treinamento tático é standard, é tudo igual. É padrão. Se você dá uma abordagem, vai estar em várias unidades, ele já sabe o que fazer da mesma forma. A gente já sabe quem que tem que fazer o quê, como é que dá comando, para as instruções, tudo. É tudo igual. Nossa, muito legal. Porque assim, eu não sei se é porque Los Angeles é muito agitada, porque a gente vê muita perseguição de Los Angeles, principalmente você vê no YouTube, o pessoal no Brasil às vezes podem acompanhar, sempre tem. É que geograficamente Los Angeles é uma área muito grande e separada. Então, porque para qualquer lugar que você quer ir, você tem que passar num freeway. A rodovia, tem que pegar uma rodovia. Todo mundo tem carro, né? Todo mundo tem carro. E todo mundo quer fugir. E o pessoal foge, consegue alguma vez escapar, porque assim, eu já vi uma vez, até aqui perto, eu vi uma caminhonete passando correndo, só que tinha um carro da polícia, acho que tinha acabado de começar a fuga. Então o cara foi, ele voltou na mesma rua e consegue fugir? Raras vezes. As únicas vezes que eu sei, pessoalmente, que a gente teve uma perseguição que conseguiu fugir na hora, não é porque ele conseguiu fugir. A gente deixou ele ir porque a perseguição estava muito perigosa. Sim, pode machucar. Mas sabendo quem já era... você já identificou a placa? Passando 2-3 horas, depois que já deixou ele ir, fomos na casa ou encontramos um parente, não sei... Em 2 dias já estava na prisão. Mas existe outra questão também, é que às vezes a gente para a perseguição, mas porque o helicóptero está seguindo. Sim. Isso. Então, para quem vê de fora, ou até para o pessoal da televisão, acha que a polícia saiu e desistiu. Mas não é, porque não compensa nós estarmos andando numa via pública, com policiais correndo, a 200 km por hora. E alguém está cruzando, a rua. Eu já vi, mas ele já tem mais até eu vejo que alguns jornalistas falam, né? Sim. Que eles, tipo, como o helicóptero acompanha, a polícia segura para o cara não acelerar mais. Porque se você correr mais, ele acelera mais. Então, aí o helicóptero segue. Você só vão mantendo distância. O helicóptero vai seguindo, vai. Se não tiver identificação. Mas se é um carro roubado, aí não tem que ficar. Não, mas o helicóptero pode acompanhar. E ele vai acompanhando e a gente vai só mantendo a distância. E os helicópteros têm a câmera de FLIR também, que é térmica. Que não precisa usar a imagem. Dá pra ver onde é que ele está indo, embaixo das árvores, dentro de uma casa. Dá pra ver o heat signature. É que eu já vi algumas vezes que a polícia perseguiu e tal, e às vezes já aconteceu da polícia reagir também, né? Isso. Que o cara tava voltando. E até foi tipo assim, teve um problema que eu acho que tem algum político Você tá falando do pit maneuver? É que é um rapaz, um cara que fugiu e ele fez pegou uma de saída e tava voltando. E aí o cara foi passar do lado da polícia, de frente, tipo assim, tava indo na direção da polícia e eles atiraram. E eles até comentaram alguma coisa de... Porque assim... A razão... Então, a gente treina, tem um tipo que chama pit maneuver. Quando a gente persegue um carro, a gente interrompe a perseguição, certo, tentando parar o carro. Tá. Os carros são equipados com stop sticks, que são como pregos hollow, pregos que quando fura o pneu para você, mas isso daí só funciona a menos de 40 milhas por hora. É os spikes que chama? Spike strip, mas a gente chama de stop stick. Ok. Porque spike strip é muito agressivo, não é? Mas fora o spike strip, a gente usa o pit maneuver. O pit maneuver seria algo quando você está perseguindo alguém e o supervisor que está vendo a perseguição está falando, tem uma escola em frente,
aí em frente, em 1 milha em frente tem uma escola, tem criança tudo lado, para a perseguição agora. Ou ele vai falar, ou você cancela, ou você para o suspeito. Aí ele manda você ver. Alguém está te coordenando isso? Sempre no rádio. A gente nunca para a comunicação no rádio. Não. Nunca. Por isso que a gente consegue ter polícia parando as ruas. Quando você vê uma perseguição de um carro ou 2 carros de polícia, já tem uns 13 carros parando as ruas para ninguém passar no meio e ser vítima desse do suspeito. E é uma coisa coordenada porque, por exemplo, o primeiro veículo que está acompanhando o carro primeiro, a preocupação dele é estar junto com o carro. Então a gente tenta, por exemplo, a responsabilidade, por exemplo, de estar passando a coordenada de qual rua que a gente está andando, passa para o segundo carro. Porque o primeiro carro está engajado em acompanhar o suspeito, então não tem como ele acompanhar e estar no rádio ao mesmo tempo, é difícil. Então o segundo veículo assume a função do rádio, ó, a gente está em tal rua assim, nós estamos em tal direção, a velocidade é tal, para as outras unidades ao redor e até outras jurisdições já começarem a acompanhar o que está acontecendo caso aquela perseguição venha naquela área. O terceiro, quarto carro talvez seja um supervisor, a preocupação dele é o seguinte, quais são as áreas de risco nesta área? Ele vai olhar, existe escola, é o horário da escola, a molecada já está começando a sair, existe um hospital, existe um local onde um shopping talvez, onde o cara talvez possa sair do carro, entrar um parque. A preocupação dele é essa. Então ele está pensando mais assim na questão tática da perseguição e nas opções. Essa responsabilidade. Tipo assim, como se fosse... Ele tem que fazer a decisão. Ele tem que fazer a decisão. Ele pega todos os elementos da perseguição. Se ele fala pro cara que está na frente, ó. Se esse suspeito tem uma arma e ele está atirando nos policiais, a gente não quer que ele possa escapar. A gente não quer que ele volte na rodovia. Porque aí ele pode, em alta velocidade, pode tentar escapar. Então ele vai falar, termina a perseguição, dá um pit nele, aí normalmente você roda o carro e tenta parar o carro, assim. Sim. Não, é interessante, assim, tem vários vídeos aí, se você colocar aí na... Isso tudo é treinamento, tática e é uniforme em todos os departamentos. A gente usa essa organização. A gente treina tudo igual. Tá. O Brasil tá bem assim, será, nessa organização? Porque lá não mistura as polícias, né? Tipo assim, a polícia eu sei que é difícil falar, eu não sei se você quer falar sobre isso. Não, você está falando sobre a questão das atribuições? A polícia do Brasil, tipo assim, ela faz a perseguição, interage ou não? É porque não tem lá, né? Não, porque acho que o sistema no Brasil é um pouco diferente do nosso, até inclusive a questão no resto do mundo, né? Porque aqui a polícia, ela treina do começo ao fim para fazer todo o serviço da polícia, que é o que eles chamam de ciclo completo de polícia, né? Então a mesma polícia que está na rua, fardada, fazendo, né, a patrulha ostensiva, o mesmo policial mesmo que vai investigar o crime, é o primeiro na cena, é o que vai coletar as evidências, provas no chão, é o que vai encaminhar a pessoa para o hospital, é o que vai pegar as falas das testemunhas, né? E ele que vai escrever todo o relatório e vai ser encaminhado isso ou para um detetive para acompanhar mais ou já diretamente para o Ministério Público. Então o policial faz a mesma coisa, mas ele é o mesmo que vai estar na perseguição, é o mesmo que vai fazer tudo. Ele é treinado globalmente para fazer todo o trabalho do começo ao fim. Acho que no Brasil é porque existe uma diferença entre a polícia militar que faz esse trabalho ostensivo, mas ela não necessariamente faz a questão da investigação, da conclusão do caso, que é o trabalho da Polícia Civil, mas que não necessariamente está na rua fazendo o trabalho ostensivo uniformizado que a Polícia Militar faz. Que às vezes não tem a mesma harmonia, talvez, de informação. Exatamente, porque as atribuições são diferentes por lei. Já nos Estados Unidos, as atribuições são as mesmas em qualquer departamento de polícia que você for. Então, logo o treinamento, as táticas, é tudo padronizado. E esses carros, quando anda a paisana, que vai na perseguição, às vezes, depende, quando é mais, normalmente quando é comum, você não vê muito, mas quando é uma coisa mais grave, você vê muitos carros da paisana. Igual no shopping eu vi vários carros. São carros dos detetives, né? Ah, os detetives? São detetives ou são executivos do departamento, são o pessoal do comando, que geralmente eles têm um carro que não é descaracterizado. Sim. Então, numa cena grande como essa, geralmente eles vão também lá para acompanhar. E também nós temos os detetives que trabalham e geralmente eles têm essas viaturas descaracterizadas e eles também vão. Mas no caso de emergência, eles também têm todo equipamento dentro do carro de comunicação e tem tudo. De troca de informação. Tem tudo, só não tem o letreiro do lado de fora da viatura. No nosso departamento, a SWAT e o esquadrão de bombas, eles têm os carros que são a paisana. É o nosso também, descaracterizado. E só tem as luzes para chegar de emergência, porque eles levam esses carros para casa. Exato. Eles levam esses carros para casa. Porque eles respondem de casa. Eles vêm de casa. Se tiver um problema, eles saem de casa. Eles estão on call 24 horas por dia. Entendi. Não, muito legal, vai. Tem muita informação, né? Eu acho que assim, deu para ter uma ideia mais ou menos do conhecimento do Liel. Edwin.
Edwin, não é Edwin. É que é diferente, né, Edwin? Né? É diferente. Meu pai, nascido no Brasil, meu pai era um grande fã, meu pai era piloto de avião, então meu pai era um grande fã do Apollo 11, dos 2 astronautas que chegaram na Lua, né? Os primeiros do Apollo 11. Então o Buzz Aldrin, o nome dele na verdade é Edwin Aldrin, né? E o Neil Armstrong. Então meu nome é Edwin Armstrong Wu. Assim que saiu meu nome. Meu nome de astronauta aí, ó. Tá certo. Meu pai deu o nome de gringo, né? A gente vai tirar de lembrar Edwin, porque não é um nome brasileiro, né? Não, é o nome americano. Mesmo. Então tá bom, vamos então deixar o pessoal mandar as informações, né? Você quer deixar um recado pro pessoal? Não, a gente vai deixar na descrição do vídeo a forma como a pessoa pode enviar uma pergunta rápida. 15 segundos no máximo a pergunta, só se identifica quem é, nome, a pergunta, e a gente vai selecionar uma pergunta por episódio e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Legal, fica aí então, você é convidado aí, se inscrever no canal, vai ter muita informação. Semana que vem, qual a periodicidade a gente pretende fazer mais ou menos? Quem manda é você. Vamos ver se a gente consegue fazer aí a cada 15 dias um vídeo novo, vai depender também do pessoal também, da reação e do que a gente vai estar interagindo junto aí, tá bom? Com certeza. Beleza? Então fica aí o recado, todas as informações aqui na descrição do vídeo, você pode ver aí. E deixa aí seu comentário, qualquer coisa, a gente vai estar relevando alguma coisa aí para o próximo programa, beleza? Valeu! Até mais.